Salve, camaradas, tudo bem com vocês aí? Hoje eu vou falar um pouquinho aqui com vocês a respeito dos desastres que aconteceram no sul do país com a presença daquele ciclone extratropical que desencadeou, obviamente, como todo mundo deve ter acompanhado nas redes, nas mídias aí, aquela chuva catastrófica causando inundação em vários lugares ali, em várias regiões, principalmente no Rio Grande do Sul, pegando parte ali de Santa Catarina também. Algo similar aconteceu na Bahia, um tempo atrás, se a gente lembrar, puxar um pouquinho aí. O que eu queria falar para vocês a respeito disso? Essas ocorrências desse ciclone extratropical é fruto, sim, de mudanças climáticas. Essas mudanças climáticas que potencializaram e continuam a potencializar fenômenos naturais como, por exemplo, o El Niño. E tudo isso, obviamente, reflete, né, no aquecimento das águas, reflete nas mudanças dos ritmos das correntes marítimas, enfim. Tudo isso acaba sendo potencializado, levando chuva em excesso para essas regiões. E aí muita gente pode estar perguntando, mas tudo isso, né, o aquecimento global, que a gente habitualmente fala, mas o correto seria falar mudanças climáticas, justamente porque as mudanças, elas não vão acontecer apenas gerando aquecimento exagerado, como a gente vê nas ondas de calor na Europa, por exemplo, nas regiões da Ásia, assim como a gente vê ondas de frio fora de época em diferentes locais também. As mudanças climáticas, elas são potencializadas, obviamente, pelo consumo dos combustíveis fósseis, né? Pós-revolução industrial no século XVIII, onde nós tivemos aí o uso do carvão mineral, o petróleo usado até hoje, né, as fontes desses combustíveis principalmente, mas é uma coisa importante que aí eu queria fazer esse gancho com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que é o papel que o agronegócio tem nesse problema todo. O Rio Grande do Sul, por exemplo, ele é um dos maiores produtores de soja, fumo, milho e algodão, que juntos eles corresponderam a 70% de toda a exportação, portanto, commodities, para o lucro desse estado. Qual que é a relação que a gente precisa fazer aqui e compreender? Quando nós falamos no agronegócio, nós estamos falando aí na promoção desse desmatamento local. Óbvio que não é apenas o local, não são apenas os biomas locais, dos pampas, por exemplo, mas nós também estamos falando que o agronegócio é o responsável pelo desmatamento da Amazônia, pelo desmatamento do Cerrado, da Caatinga, do Pantanal, como vários estudos já mostraram. E o que isso tem a ver, qual é a relação que tem, né, essas ações do agronegócio? Eu já falei em outros artigos, já falei em outros vídeos, vocês podem buscar aí no nosso canal, falando a respeito sobre isso. Mas se a gente falar especificamente da Amazônia, por exemplo, nós temos que entender que ela é a responsável, a floresta tropical úmida, maior floresta tropical úmida que a gente tem presente aqui no nosso continente americano, ela é responsável por afetar diretamente o clima. Ela que vai promover a formação dos rios voadores, por exemplo, ela que vai principalmente fazer o sequestro de carbono, quando nós estamos falando em épocas, né, em tempos urgentes, emergentes de redução de carbono, nós temos que falar da Amazônia. E hoje o que a gente vê ainda, infelizmente, é esse desmatamento, que afeta, obviamente, e vai refletir não apenas na localidade, no norte do país, mas também em regiões como que a gente está vendo acontecendo no Rio Grande do Sul. É importante a gente deixar claro também isso, historicamente falando, que a Amazônia ela sempre sofreu esse discurso racista, né, travestido aí de uma certa modernidade, que ignorava a presença das populações, sejam populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas, tudo isso foi travestido com aquele discurso, que inclusive é um discurso que foi importado lá dos sionistas, que falavam, né, que a Palestina era uma terra sem gente e precisava, portanto, distribuir essa terra para os povos. Foi isso que também os militares, no auge, né, do golpe militar que nós tivemos ali no Brasil em 64, também promoveram com a Amazônia. E essa gerou, portanto, uma exploração exagerada da floresta amazônica,
que mais do que isso também, a gente também pode voltar até um pouco mais atrás, falando um pouquinho de como que os nossos colonos, né, invadindo o nosso país, começaram a trazer o gado, que não é um animal brasileiro, para ele desmatar, né, para ele abrir espaço, dando posteriormente o espaço específico para as monoculturas. E aí que entra a questão, né, quando nós estamos falando que a Amazônia sofre e reflete tudo isso na região sul, por exemplo, nós também não podemos esquecer que na própria região sul, né, assim como todas as outras áreas que estão ali tomadas pela monocultura, processos de erosão, o próprio solo compactado pela presença do gado, que vai diminuir, portanto, a capacidade de absorção dessa água, o próprio assoreamento dos rios, né, a gente não pode esquecer dessas questões. Tudo isso vai refletir, obviamente, com a questão das cheias, né? Nós estamos falando de dois fatores, então. De um fator que envolve automaticamente o acúmulo de água, o excesso de água em função dessas mudanças climáticas drásticas e, ao mesmo tempo, um ambiente incapaz de fazer a absorção dessa água que está em abundância. Não podemos esquecer também que esse mesmo discurso, não, nós precisamos desmatar, nós precisamos para plantar, é um discurso mais mentiroso ainda. Até porque hoje, mais ou menos, né, cerca de 40% de toda a área agricultável, ela está desocupada, ela não está sendo usada. Então, não existe mais a necessidade de derrubar mais nenhuma árvore para a gente plantar. Então, a preservação, ela é mais do que necessária, ela é urgente. E uma vez que a gente também vê isso daí acontecendo, né, essas mudanças climáticas afetando cidades, a gente não pode esquecer também esse processo o reflexo que tem essa urbanização desenfreada. A gente está falando aí de malha asfáltica, nós estamos falando da perda de áreas verdes, né, de parques, o esgoto jogado diretamente nos rios, o plástico obstruindo a passagem, a fluidez desses rios, por exemplo. Tudo isso também vai refletir. E esse reflexo passa, obviamente, ao que a gente chama de um racismo ambiental. As pessoas marginalizadas na sociedade são as pessoas mais afetadas por tudo isso. Nós estamos vendo ali as casas, né, as regiões dessas pessoas que foram afetadas. Não são pessoas de classe alta. É claro que todo mundo vai sentir esse reflexo, mas as pessoas que perderam as vidas, as pessoas que estão ainda sumidas, as pessoas que tiveram tudo devastado, são pessoas que estavam à margem da sociedade, justamente por conta também dessa urbanização desenfreada, essa urbanização não pensada, essas pessoas que foram até a cidade e não tiveram oportunidade de ter condição digna de moradia, por exemplo. E o agronegócio também, a gente precisa sempre lembrar que o discurso mentiroso dele é a geração de comida, não é. O agronegócio, ele gera commodities, ele beneficia os latifundiários, essas grandes corporações. O agronegócio também, ele, através dos agrotóxicos, que o Brasil aí infelizmente encabeça a lista dos maiores consumidores desses produtos químicos, desses venenos, dessas substâncias venenosas, promove um neocolonialismo molecular. Até porque a gente está falando de substâncias que não são utilizadas nos próprios países onde elas são produzidas, porque são comprovadamente danosas à saúde humana, à saúde animal, ao ambiente, mas o Brasil segue na contramão de tudo isso. A gente também precisa lembrar um pouquinho sobre as monoculturas do Rio Grande do Sul, como a gente comentou, né, a soja, o milho, o fumo, né, o tabaco, o próprio algodão. 79% de todo agrotóxico usado no Brasil é utilizado exatamente nessas culturas. E a maioria delas, entre 80% e 90% dessas culturas, são culturas transgênicas. Outra coisa importante para a gente desmistificar e derrubar de vez o argumento falacioso do agronegócio é a questão da participação no produto interno bruto do nosso país. O PIB, a contribuição que o agronegócio tem no PIB é de 5%. Não é nada significativo perante outras formas
de contribuição que a gente vai ter, como por exemplo a prestação de serviços. Tá? Isso não são dados da minha cabeça, isso são dados divulgados através de pesquisas, de censos, e a gente precisa entender um pouquinho sobre isso daí. E mostrar também que mais do que essas relações, a contribuição para o desenvolvimento do Brasil em nada tem a ver com o agronegócio. Esses 5% são irrisórios. Além disso, uma outra coisa que pouca gente sabe e a gente precisa denunciar é a existência da Lei Candir, que isenta exatamente os impostos sobre os produtos chamados agrotóxicos. E o que isso acarreta? Obviamente, onera o Estado, né? O Estado ele não arrecada com esses impostos, quem utiliza vende isso daí para fora, exporta, e esse ônus vem para a população. Obviamente, através da degradação do ambiente, isso aí também vem através dos problemas com a saúde pública, sobrecarregando o Sistema Único de Saúde. Também vem com o reflexo na necessidade aí de uma sobrecarga que existe em cima das despesas com a Previdência Social. E aí, como vocês viram, como a gente vivenciou, né, com o golpe contra a presidenta Dilma, foi feita a reforma trabalhista, foi feita a reforma previdenciária, e quem que pagou tudo isso? Todos nós, né? Principalmente a grande massa da população. Por quê? Porque nós somos a maioria. E a maioria que depende de todos esses fatores. E essas legislações são feitas não para nós, elas estão sendo feitas pelos congressistas que estão lá legislando em causa própria. Outra coisa importante que a gente precisa lembrar, né? Infelizmente, o que aconteceu no Rio Grande do Sul não é uma coisa que foi esporádica, né? Foi a mais acentuada, foi a mais grave em toda a história do Rio Grande do Sul, segundo os dados, mas infelizmente daqui para frente a tendência é piorar, se a gente não rever exatamente a maneira como nós estamos explorando o planeta. A pandemia da Covid-19 mostrou isso para a gente, mas o que a gente aprendeu? A gente não aprendeu nada. Todos nós, sejamos ricos, bilionários, pobres, né? Todos nós somos afetados. Todo mundo teve que se precaver, todo mundo teve que se isolar. E a natureza deu o recado, mas nós não entendemos, nós não fizemos a nossa parte. E a gente precisa entender que nós, enquanto seres humanos, nós não somos separáveis da natureza. Nós somos inseparáveis, nós somos parte desse contexto maior que é o planeta Terra. O planeta vive sem nós, nós não vivemos sem o planeta. E a gente não quer também com essa fala, com esses discursos, né, nós não queremos aqui que seja uma fala misantrópica, né, ou seja, uma aversão à humanidade, não quero que a gente entenda isso. Mas nós temos que saber qual que é o nosso papel no mundo, o que nós estamos fazendo. E é por isso que a gente precisa falar cada vez mais sobre mudanças de atitude, mudanças de postura, e não apenas individual. É a mudança desse sistema que extrapolou seus limites. O capitalismo chegou no seu clímax. O capitalismo ele já chegou onde era esperado. Não tem como mais a gente esperar que algo vá melhorar se a gente continuar tomando as mesmas atitudes, se a gente continuar explorando, consumindo do jeito que a gente está consumindo. A gente não tem como ficar alimentando esse sistema que só pensa em gerar lucros em cima de mais lucro se a gente quiser mudança. A questão não é se vamos mudar, a questão é precisamos mudar. E precisamos para ontem. Não temos mais tempo para esse pensamento individualista. Tem um indígena muito valoroso chamado Ailton Krenak, que inclusive tenho 3 livros deles, aqui eu estou com 2 deles, né? O Futuro é Ancestral e A Vida Não é Útil, e tem aquele Ideias para Adiar o Fim do Mundo, em que ele fala exatamente isso, né? O futuro é ancestral, a gente precisa rever as nossas ações. Mas não apenas ações individuais, a gente precisa exigir das grandes corporações essas que estão ali ditando, legislando através de deputados, desses senadores, né, em causa própria.
É ilusório a gente achar que só a nossa atitude, se eu fechar minha torneira, se eu reduzir meu tempo de banho, né, se eu simplesmente plantar uma árvore, eu sozinho, se isso tudo vai mudar, vai fazer diferença? Muito pouca. Enquanto a gente está plantando uma árvore, enquanto a gente está reduzindo o nosso tempo de água, o agronegócio está desmatando, o agronegócio está incendiando, está emitindo toneladas de gás carbônico, está pavimentando tudo, né? As cidades estão crescendo de forma desordenada, o povo está sem assistência. Então não adianta apenas a nossa atitude, ela é importante? É. Mas nós temos que entender que 80% da população mundial somos nós. E esse 1% que está ditando essas regras é que está fazendo esse estrago, que está destruindo o planeta. Aproveitando nisso também, hoje, sábado, né, amanhã acaba a reunião do G20, e os vários bolsonarentos aí estão criticando o presidente Lula pela ida diretamente à Índia e não estar presencialmente, né, visitando as vítimas do desastre no Rio Grande do Sul. O Lula foi sim para a Índia, ele foi participar da cúpula do G20, das 20 maiores economias, né, a partir do ano que vem já vai ser o G21, com a União Africana também entrando nesse grupo, e o Lula foi para assumir essa presidência, dada a sua importância enquanto estadista, enquanto pessoa importante que ele é e respeitada, e mais do que isso, ele foi levar essa discussão exatamente para os países a respeito das mudanças climáticas. Ele foi lá falar de questões ambientais também. Ele foi lá e não foi negar fato científico. Ele não ficou passeando de jet ski quando aconteceu o desastre, por exemplo, lá na Bahia, e um certo sujeito abjeto aí, que sujou, né, que difamou o nosso país mundo afora, fez. O Lula não, ele foi lá, prestou solidariedade, ele ligou pessoalmente para o governador do Rio Grande do Sul e, mais do que isso, ele deixou tudo já pré-agendado, né, com o vice, o Geraldo Alckmin, que reuniu os ministros e já tomaram atitudes perante essa situação toda. Né? Então é importante que a gente deixe isso bem claro e que esse moralismo que tentam colocar, né, criticando, tentando achar pontos que não merecem críticas, a gente precisa também fazer esse contraponto e mostrar o que está acontecendo na realidade. Mas voltando à questão, muita gente pode falar, tá, Padula, mas então qual que seria a solução para tudo isso? Eu acredito que o Brasil tem tudo para ser vanguarda nessas mudanças e nas questões ambientais. Na proteção do ambiente, na conservação, na mudança de atitude principalmente. Mas para isso a gente precisa radicalizar. Eu receio que esse radicalismo ambiental, como ele precisa ser feito, ele não vai acontecer se a gente não cobrar, se a gente não pressionar. A gente precisa romper com essa questão do agronegócio, com esses crimes do agronegócio, valorizando e incentivando a agroecologia, fazendo exatamente a transição do agronegócio que mata, que produz fome, que desmata, que incendeia, que gera fome, que destrói. A gente precisa fazer essa transição. E essa transição ela vai ser a única salvação para a gente ainda ter uma oportunidade. E o Brasil pode ser cabeça nessa liderança. Somente através dessa agroecologia é que a gente vai ter responsabilidade econômica, a gente vai ter responsabilidade social e também ambiental. A questão é que nós ainda estamos nas mãos de Arthur Lira da vida, de congressistas associados à bancada ruralista, e só nos resta uma opção, pressionar. A mobilização que a gente tem que fazer, não apenas aqui nas redes, a gente precisa fazer isso no nosso dia a dia, a gente precisa fazer o boca a boca, a gente precisa pressionar deputado, deputada, senador e senadora, levar essa discussão, levar esses fatos que a gente não vai ver na Rede Globo, que a gente não vai ver na Folha de São Paulo, no Estadão, porque eles estão alinhados com o agronegócio. A gente precisa levar essa discussão no nosso dia a dia. E a gente precisa mobilização. É só assim que a gente vai conseguir fazer essas alterações e evitar
né, pelo menos mitigar, minimizar os efeitos desses desastres como aconteceram aí recentemente no sul do país. Então eu paro por aqui, espero que vocês tenham gostado. Faço novamente o convite para quem ainda não se inscreveu, se inscrever no canal, deixar seu like, compartilha essa live, essa apresentação, esse vídeo, né, para a gente promover o bom debate, que nós vamos juntos difundir os fatos científicos. Nós vamos estar lutando sempre por esse mundo mais justo, por um mundo onde realmente exista igualdade e não uma mera promessa. E é por isso que a gente precisa seguir na luta, é por isso que a gente precisa somar força sempre. Tá bom, então? Então eu desejo para vocês aí um bom fim de semana, uma boa semana, um bom dia, boa noite, boa tarde e hasta la vitória sempre, camaradas.